Salve pessoal, tudo bem? Eu sou a Tuana, idealizadora da página Minimalista Espiritual. Seja bem-vindo a esse canal. Hoje eu vou falar sobre terapia e autoconhecimento. Será que eles são a mesma coisa? Será que fazer terapia é se autoconhecer de verdade? Mas antes de eu entrar nesse tema, eu queria comentar com vocês que esse canal aqui ele é novo, né? Ele existe há um mês e pouco, mas a minha página no Instagram ele já existe há mais de 2 anos, né? E tem um pessoal que me acompanha há mais tempo. Antigamente eu fazia mais vídeos lá no Instagram. E algumas pessoas me pedem que eu traga mais conteúdo para cá, que eu fale mais, que eu poste mais vídeos, me dão sugestão de assuntos também. Mas no momento, as postagens e esse canal ele tem acontecido de uma forma que eu sinto que são inspirações, né? Que são assuntos que vêm para mim e que eu acho que eu tenho que fazer e falar e trazer aqui em vídeo para esse canal. O assunto hoje, assim como acho que todos ou praticamente todos os vídeos que eu postei, que foram poucos até agora, simplesmente surgiu quando eu estava acordando pela manhã. Brotou essa ideia, essa vontade de falar sobre esse assunto. E eu entendo hoje que são inspirações, que são coisas que, a partir do momento que vem por conta própria, eu devo trazer. Então, eu tenho muitas sugestões de vídeos e, enfim, assuntos que as pessoas querem que eu traga, que eu fale. Alguns eu já, inclusive, falei lá no Instagram, apesar de que agora eu tenho postado poucos vídeos lá. Mas, no momento, eu tô seguindo esse fluxo de postar de acordo com o que eu acho que eu tenho que falar, né? Com o que brota para mim naturalmente, tá bom? Então, não vou dizer que eu vou ter uma frequência, não vou dizer que eu vou postar toda semana, não. Eu vou deixar que aconteça por si só, como tem sido até agora, tá bom? Então, hoje a gente vai falar de terapia e autoconhecimento. Eu já começo o vídeo dizendo que não são o mesmo, né? Quando Jesus dizia conheça-te de ti mesmo, ele não estava dizendo das questões do personagem, da mente fragmentada, do que a gente se percebe sendo como um corpo e uma personalidade. E a terapia, ela é para essa camada de identificação, né, para as situações que acontecem na nossa vida que trazem à tona certas sensações, certos sentimentos e muitas vezes geram trauma, né, ficam ali no nosso campo psicossomático, como coisas que nós não conseguimos processar, não conseguimos nos desvincular emocionalmente, mentalmente, e aquilo fica reverberando, né, na mente do personagem. Então a terapia geralmente ela é para essas questões, né, para essas situações, essas instabilidades emocionais, essas coisas que vêm à tona de vez em quando. E agora, nesse vídeo, eu vou ter que falar muito da didática de um curso em milagres, né? Que eu não sou professora, eu já falei sobre isso, mas para mim foi um dos materiais não duais com uma didática mais profunda que eu já encontrei. Ele leva a questão até um patamar mais profundo, né? De entendimento, e é muito doido porque quando a gente lê, muitas pessoas relatam isso, que tem a sensação de que entendem, que sabem o que aquilo significa, porque faz sentido. Então, dentro das explicações da didática de um curso em milagres, a partir da percepção dual, da identificação com o eu, com uma falsa realidade, né? Porque para todos os estudos não duais, isso daqui é maia, isso daqui não é real, isso daqui é um sonho, uma projeção da mente. A verdade ao nosso respeito não é esse personagem, esse corpo, esse mapa astral, essas situações de vida que vive, tá além disso, né? É o que tá além de maia, é o que transcende o sonho de realidade. E então, a partir do momento que existe essa mentalidade do eu, pessoa, com essa vida, né, com essa realidade fragmentada, com essa personalidade, com essa sensação de ser um indivíduo, né, necessariamente essa mente
que se identifica com o eu, né, que é o ego, que é o sistema de pensamento do ego, a dualidade, carrega consigo medo, culpa. Na base desse sistema, na identificação com o eu, isso está intrinsecamente presente. Né? O medo, a culpa, a insegurança, a inquietação. Por quê? Porque no fundo, lá no fundo, a gente sabe que existe algo além. A gente sabe. Não tem como essa sensação ela tá completamente perdida. Porque a gente sabe que existe alguma coisa no mundo falta, né? Isso nos acompanha. Então, a gente carrega nesse sistema de identificação, né, fragmentado, essa sensação de medo, de culpa, de insatisfação, de insegurança. Isso nos acompanha. E o que acontece? A mente projeta o mundo, né? Dentro das perspectivas não duais, esse é o ensinamento. A mente, ela projeta o mundo, ela projeta. Então, nós vemos no nosso cenário projetado o conteúdo da nossa mente, os nossos estados mentais, né? E geralmente a terapia, ela acontece quando nós projetamos, nós vivenciamos fora de nós uma experiência que traz à tona uma emoção muito forte, que traz à tona esse medo, que traz à tona essa culpa, que traz à tona a sensação de carência, de falta de algo. São as nossas projeções externas no mundo da forma. Né? E nós vamos, a partir do momento que essas coisas fora de nós, elas acontecem, essas cenas que trazem à tona algo muito forte e que causam um trauma, né? Nós buscamos terapia, nós buscamos um tratamento, porque aquilo não fica gravado no inconsciente, aquilo fica reverberando ali. Aquele medo, aquela culpa, aquelas questões em relação à cena, né? Em relação àquilo que aconteceu. E muito se fala dentro da terapia, da psicologia, da psiquiatria, enfim, sobre os processos que acontecem na infância, né? Nos primeiros anos de vida. E também na terapia holística muito se fala de cure a sua criança interior, porque, né? A sua criança interior ferida. E aí um curso em milagres especialmente, né, que é o que eu estou trazendo essa didática aqui, ele nos diz que assim, o sistema de pensamento do ego, ele vive com uma falta. Ele carrega por isso, porque ele não é verdade a nosso respeito. E a partir do momento que ele não é verdade a nosso respeito, e no fundo a gente sabe disso, a gente sabe que tem algo mais profundo sobre nós mesmos que nós não estamos reconhecendo nessa perspectiva dual, vai estar presente no sistema de pensamento do ego todas essas questões, toda essa instabilidade emocional, toda esse medo e essa culpa que vão vir à tona em lugares diferentes, em situações diferentes, em momentos e tempos diferentes da vida, mas eles são o mesmo. A base que mantém eles é o mesmo, é o fato de não conhecermos a nós mesmos, de não reconhecermos o nosso ser essencial, a nossa consciência primordial. Então, por exemplo, a pessoa faz uma terapia por um processo de quando ela tinha 5 anos, ela teve, sei lá, quase se afogou e quase morreu, e aquilo trouxe um medo muito forte para ela, e aquilo ficou registrado no inconsciente dela. Então, agora, enquanto adulta, ela tem medo de nadar, porque rolou essa situação quando ela tinha 5 anos, né? E aí, no mundo, o que tu vai fazer? Tu vai buscar terapia, seja terapia normal ou terapia holística, né? Você vai buscar algum recurso para tentar olhar para esse medo, mas acreditando que o teu medo veio daquela situação de quando você tinha 5 anos que quase morreu afogado. E agora,
Um Curso em Milagres, né, esse ensinamento, essa didática não dual, ele nos diz que o medo, ele nos acompanha no sistema de pensamento do ego, na identificação com o falso eu. Ele está aqui agora, neste momento. A diferença é que o medo, que é o mesmo medo que eu senti quando eu tinha 5 anos e quase morri afogado, é que neste momento não está acontecendo nenhuma projeção externa, nenhuma situação externa que está trazendo esse medo à tona. Então, a sensação que eu tenho é que eu não estou com medo neste momento. Mas ele está aqui, ocultado, mas ele está aqui e é o mesmo medo. Só que existem situações na vida que trazem isso à tona, né? Situações externas que acontecem na nossa experiência que trazem isso que a gente carrega com a gente à tona, esse medo, essa culpa, essa insegurança, essa inquietação. E quando a gente vai, né, na esfera das terapias, a gente vai para tratar os fatos e a emoção e, enfim, ou a nossa instabilidade emocional enquanto a gente passa pela experiência da vida, nas camadas do eu, né, nas camadas do personagem que vivenciou aquilo. Então, a gente fica naquela camadinha, né, da experiência vivida, da emoção que veio, e a gente acredita que a gente precisa tratar aquele fato, aquela lembrança, aquela memória, porque naquela época, daquela forma, veio à tona esse medo muito forte. Mas o medo, ele tá aqui, ele só não está sendo percebido agora, porque nada muito expressivo fora está acontecendo. Você pode fazer 10 sessões de terapia para curar o medo que tu sentiu de quando tinha 5 anos e quase morreu afogado, sair da terapia ali na esquina, ser assaltado. E o mesmo medo vem à tona. Não é um medo diferente, porque a raiz do medo, ela é a mesma. Só que ela parece vir à tona por motivos diferentes. E aí o mesmo medo vem à tona, o medo porque agora você foi assaltado. E agora você vai ter que fazer a terapia para o trauma que te gerou do fato de você ter sido assaltado. Mas é você que está projetando as situações. E as situações, elas são expressões do conteúdo da tua mente. E o ego, ele sente medo, o ego, ele sente culpa, o ego, ele sente inquietação. Porque não é verdade a seu respeito, não é verdade última. E agora que entra a questão do autoconhecimento a nível do que Jesus falava. Conheça-te a ti mesmo. Vá na raiz da verdade a seu respeito. Né? Entre em comunhão com um lugar que é eterno dentro de si. Esse é um lugar de conhecer a sua real natureza. Não as identificações com o personagem, não o sistema de pensamento do ego, não as ilusões de Maia, não a tua personalidade, o teu mapa astral. Isso não é você, isso é um faz de conta, uma vivência de Maia. Quando você vai na realidade a seu respeito, né, na comunhão com tudo que você sai do sistema de medo, né, do sistema de fragmentação mental, das identificações com o falso eu. Você vai direto no que de fato é a tua real natureza, a tua instância verdadeira, né? E somente aí que você de fato conhece a si mesmo, né? Que é o fato de tu dissolver as camadas egóicas, as limitações, as fragmentações, as identificações com os condicionamentos. Você vai fazendo o trabalho de dissolver o ego mesmo, de largar as camadas falsas sobre si mesmo, né? E aí você vai começar a ter contato com um lugar dentro de você que envolve segurança, envolve totalidade, dissolve o medo, a culpa, a sensação de que algo falta, né? Então, autoconhecimento é você, de fato, despertar, sair das ilusões, né? Conseguir ir além
das percepções fragmentadas, porque o ego é a percepção fragmentada, são os nossos condicionamentos mentais, a nossa forma de olhar para o mundo, são as nossas crenças, né, a nossa... aquela instância que é limitada e que a gente se percebe sendo, mas no fundo a gente sabe que existe algo mais profundo que isso. Isso nos acompanha, essa sensação nos acompanha de que algo mais amplo, do qual nós não estamos reconhecendo, também existe, né? Então, o autoconhecimento é esse lugar que tu vai além dos condicionamentos do personagem, né? E começa a sair do medo, começa a sair da... Começa não, né? Você sai das identificações com o falso eu, com o ego, com a perspectiva que é a instância de inquietação mental, porque o sistema de pensamento do ego, que é, né, o falso eu, ele sempre vai ter questões, ele sempre vai trazer à tona. Na maior parte do tempo, o ego, ele tá se distraindo, ele tá buscando não olhar profundamente, né? Então, ele não quer que tu veja profundamente que você está identificado com ilusões, que você não está conhecendo a verdade a seu respeito. Então, você vai se distrair. E distração pode ser tudo, pode ser tanto ficar viciado em redes sociais, ficar viciado em trabalho, viciado em bebida, em alteradores de consciência, qualquer coisa. Assim como uma doença é uma distração. Uma doença é uma distração. A partir do momento que tu tem uma manifestação física, você vai ter que ficar, a tua mente não consegue ir para um outro lugar se não ficar olhando para isso. Então, também a doença é uma distração para você não ir além, para você não conhecer a si mesmo, para você ficar nas esferas da identificação com o personagem. E a identificação com o personagem sempre vai ter questões, sempre vai trazer à tona alguma coisa, sempre vai estar insatisfeito. Porque ela ainda não é a realidade última a se respeitar, ela ainda não é o conhecer a si mesmo. Quando você conhece a si mesmo, você vai além das camadas que precisam de terapia, você vai além das camadas de instabilidade, você vai além do medo da morte ou da experiência de se perceber como um corpo, né? Aí você acessa o que é realmente a vida eterna, né? Como Jesus falava. E é isso, né? O que é o processo de expansão de consciência? A gente vai, né, largando, soltando essas camadas, soltando essas identificações, né? A gente vai saindo dessa de Maia, né? A gente vai soltando as crenças, soltando os dramas, soltando as identificações com o que não é verdadeiro a nosso respeito, buscando esse lugar de verdade, de comunhão dentro de nós, que é uma outra forma de estar no mundo, é uma forma mais gentil, é uma forma verdadeira, é uma forma de... você começa a sair das questões que a maioria das pessoas estão vivenciando, né, dos dramas e das coisas que as pessoas ficam ali naquela camada de sofrimento. Então, o autoconhecimento, você vai saindo, vai soltando as camadas, né? E a terapia, ela é para as questões do inconsciente da mente, né? Que o eu se identificou e ficou com aquilo reverberando. Então, você vai fazendo para essas questões, mas são camadas que nunca vão ter fim, porque o ego, ele é uma identificação com o falso, então ele vai sempre ter alguma questão ali e não vai te deixar ir na realidade última, né? Porque aí é a morte do ego, é o ir além dos condicionamentos, e jamais o sistema de pensamento do ego quer que isso aconteça. Então ele vai te manter distraído. Vai te manter distraído com situações externas, vai te manter distraído com qualquer coisa, para não olhar, para não se autoconhecer, né? Então a terapia, ela ainda é para as camadas da identificação com o falso, mas ela não vai na raiz da coisa, né? Quando você vai na raiz da coisa, você vai além das camadas, você começa a soltar as camadas de identificação com o falso, né? E entrar em contato com a verdade, né? Com o que está além de Maia, com o que está além das ilusões, com o reino dos céus, com a consciência pura, com o teu ser essencial, primordial. Então, é isso, né? Dentro dessa perspectiva,
autoconhecimento e terapia não são a mesma coisa, porque terapia é para as questões do falso eu, do personagem, e autoconhecimento é ir além do falso e conhecer a verdade a seu respeito, né? A comunhão com tudo o que é. É isso. Se gostou desse tema, deixe seu like, se inscreva no canal. Se tiver alguma sugestão também, me segue lá no Instagram e me manda um direct, tá bom? Um beijo.